Nessa aula, vamos falar sobre a nossa lei do seno, que fala o seguinte: os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos e a constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, temos aqui a seguinte lei: o A sobre o seno de A é igual ao B sobre o seno de B, que é igual ao C sobre o seno de C, que é igual a 2 vezes o raio. Observe que esse lado A é oposto ao ângulo A, esse lado B é oposto ao ângulo B e esse lado C é oposto ao ângulo C. E esse raio é o raio da circunferência que é circunscrita ao triângulo. Antes de começarmos a fazer as atividades, é necessário você lembrar os valores do seno de 30, 45 e 60. Então, o seno de 30 é 1/2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que nas questões nem sempre vem o ângulo de 30, de 45 e 60. Pode vir outros ângulos que estejam ali no segundo quadrante da circunferência. Então, se vir outros ângulos que não seja esse, você vai fazer o seguinte: você vai fazer 180 menos esse ângulo aí que veio na questão. Quando você fizer essa diferença, esse resultado ou vai dar 30 graus, ou vai dar 45 graus, ou vai dar 60 graus. Então, como a diferença deu 30, ou 45, ou 60, quer dizer que o seno desse ângulo aqui vai ser o mesmo seno do 30, ou do 45, ou do 60. Depende ali do resultado. Se der 30, quer dizer que vai ser igual ao seno do 30. Se der 45, vai ser igual ao seno do 45. E se der 60, vai ser igual ao seno do 60. Vou pegar um exemplo aqui para você perceber. Suponha que lá na questão apareceu um ângulo de 120, só que você não sabe quem é o seno de 120, então você vai fazer 180 menos o 120. O 180 menos o 120 vai dar o 60. Então, isso quer dizer que o seno do ângulo de 120 vai ser igual ao seno do 60. Mas observe que o seno do 60 é o raiz de 3 sobre 2. Então, isso quer dizer que o seno do 120 vai ser igual a raiz de 3 dividido por 2. Observe que na circunferência trigonométrica o 120 vai estar aqui em cima. Ó. Então, isso quer dizer que o seno dele vai ser igual a quem? Ao seno do 60. Lembrando que o eixo dos senos é o eixo y aqui. Ó. Vou pegar um outro exemplo para você perceber. Suponha agora que você tenha um ângulo beta, e esse ângulo seja igual a 150. Você não sabe quem é o seno de 150, então você vai fazer o quê? Você vai fazer 180 menos o 150. Essa diferença vai dar quanto? Vai dar 30. Então, isso quer dizer que o seno do 150 é igual ao seno do 30. Então, isso implica que o seno do 150 é igual ao seno do 30. E o seno do 30 é quanto? É 1/2. Então, o seno do 150 vai ser 1/2. Observe que ali na circunferência trigonométrica, o 150 ele vai estar aqui, ó, nessa posição, ó, o 150. E o seno do 150 vai ser igual a quem? Ao seno do 30. Suponha agora que você tenha um ângulo de 135. Então, como você não sabe quem é o seno de 135, então você vai fazer o quê? Você vai fazer 180 menos o 135. Isso vai ser igual a 45, essa diferença. Então, isso quer dizer que o seno ali do 135 vai ser igual ao seno de quanto ali? O seno de 45. Então, isso implica que o seno ali do 135 vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, é igual a raiz de 2 sobre 2. E o 135 na circunferência trigonométrica vai estar aqui no segundo quadrante. Então, o seno dele vai ser igual ao seno do 45. Então, resumindo, se não caiu o ângulo de 30, nem 45, nem o ângulo de 60, vai cair um desses ângulos aqui, ó, o 120, o 150 ou o 135. Aí é só você fazer a diferença do 180 menos esse ângulo aí que vai dar na questão. Aí o resultado ou vai dar o 30, ou vai dar o 45, ou vai dar o 60. Como você já sabe o seno desses ângulos, então é só substituir. Agora vamos para as nossas atividades. Então, observe, no triângulo ABC da figura, abaixo, o ângulo B é 60, o ângulo C é 45 e o lado ali AB é raiz de 6. Então, você vai colocar ali, ó,
o lado AB é o raiz de 6, e ele fala ali as medidas do ângulo, que já está ali na questão. O ângulo B mede 60 e o ângulo C mede 45. Aí ele pede o valor do lado AC, então você vai chamar de x. E o que diz a lei do seno diz o seguinte, que se você pegar o lado oposto sobre o seno do ângulo, é o mesmo que pegar o outro lado ali oposto sobre o seno do outro ângulo. Então, você vai fazer assim, você vai pegar o x sobre o seno do ângulo oposto ao x, que é o 60, e isso vai ser igual o raiz de 6 sobre o seno do ângulo oposto ali ao lado, que é o ângulo de 45. Você não vai substituir agora, senão vai ficar muito trabalho ali para você estar resolvendo. Você vai fazer meios extremos primeiro. Então, vai ficar x vezes o seno do 45, que vai ser igual ao raiz de 6 vezes o seno do 60. Agora, você vai fazer a substituição do seno do 45 e do 60. Você tem que lembrar, certo? Então, vai ficar ali, ó, o raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, vezes o x. Isso vai ser igual ao raiz de 6 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 dividido por 2. Observe que ambos os lados ali estão dividindo por 2, então você pode cancelar os dois ali, ó. Cancela no primeiro membro e no segundo membro. E você vai anotar o que sobrou. Então, sobrou o seguinte, sobrou raiz de 2 vezes o x é igual ali o raiz de 6 vezes o raiz de 3. Agora, observe que o raiz de 2 está multiplicando, você vai passar dividindo. E essa multiplicação das raízes aqui, ó, raiz de 6 vezes a raiz de 3, é só multiplicar os dois números ali, ó. Então, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar o raiz de 2 vezes o x vai ser igual a raiz de quanto? A raiz do 18. 6 vezes 3 vai dar 18. O raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar que o x vai ser raiz de 18 sobre a raiz de 2. Só que não existe ali divisão por raiz, então você vai ter que racionalizar. Como é que racionaliza? Você multiplica o numerador e o denominador pelo denominador, ó. Então, multiplica por raiz de 2 e multiplica por raiz de 2 para fazer a racionalização. Então, isso aqui vai ficar raiz de 18 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 36 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar a raiz de 4. Então, isso aqui vai ficar raiz de 36 e a raiz de 4 é quanto? É o 2. Então, isso aqui vai ser igual. A raiz de 36 é o 6 e 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. Pronto, está aí a nossa resposta. O gabarito é a nossa letra C. Nesse outro exemplo, ele fala ali o triângulo ABC, onde B é 60, o C é 45 e o AB é 3 raiz de 2. E ele pede ali o lado AC. Você vai aplicar novamente ali a sua lei do seno. Então, vai ficar assim, ó, o x sobre o seno do 60 é sempre o lado oposto ao ângulo. É igual ao lado oposto ali, ó, ao 3 raiz de 2 sobre o seno do 45. Você vai fazer meios extremos, então vai ficar x vezes o seno do 45 vai ser igual ao 3 raiz de 2 vezes o seno do 60. Você vai fazer a substituição, então vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 3 raiz de 2 vezes o seno do 60, que é o raiz de 3 sobre o 2. Em ambos os lados está dividindo por 2, então você pode fazer o cancelamento do 2 ali, ó. Então vai ficar o x vezes o raiz de 2, e no segundo membro vai ficar 3 raiz de 2 vezes a raiz de 3. Observe que em ambos os lados ali está multiplicando por raiz de 2, então você pode fazer o cancelamento, raiz de 2 e raiz de 2. Então, sobrou o que ali? Sobrou que o x é igual a 3 vezes o raiz de 3. Então, o nosso gabarito ali vai ser a nossa letra A. Vamos para mais exemplos. Então, na letra A e na letra B, ele pede ali o valor do x. Então, vamos aplicar ali a nossa lei do seno. Então, na letra A, aplicando ali a nossa lei do seno, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar aqui o x sobre o seno do 30 vai ser igual ao 12 sobre o seno ali do 45. Agora você vai fazer meios e extremos, então vai ficar ali, ó, x vezes o seno do 45, isso é igual ao 12 vezes o seno do 30. Observe que você vai fazer a substituição, então vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2, isso vai ser igual ao 12 vezes o seno de 30, que é 1/2.
Agora, observe que você pode fazer o quê? O cancelamento. Tem o 2 ali em ambos os lados. Faz o cancelamento do 2 e você vai anotar o que restou ali, ó. Então, você anotando aqui vai ficar assim, ó. O x vezes o raiz de 2 é igual ao 12. Apenas o 12 ali no segundo membro. O raiz de 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual ao 12 sobre o raiz de 2. Observe que está dividindo por uma raiz, então você vai ter que racionalizar, que é multiplicar em cima e embaixo pelo denominador. Então, resolvendo ali, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar que o x vai ser igual ao 12 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 4. Então, isso vai ser igual ao 12 raiz de 2 sobre o 2, que é a raiz de 4. Observe ali que dá para você simplificar. O 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 2. Na letra B tem um detalhe. Observe que o ângulo oposto a esse lado aqui a gente não tem. Então, tem que achar primeiramente esse ângulo. Então, você vai fazer o quê? Observe que a soma dos ângulos internos é quanto? É 180. Então, vai ficar... Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, vai ser o alfa mais o 45 mais o 15. Isso tem que ser igual a 180. Então, vai ficar aqui o alfa... mais o 45 mais o 15 vai dar o 60. Isso é igual ao 180. Então, isso implica que o alfa vai ser igual ao 180 menos o 60. O 180 menos o 60 vai dar o 120. Agora, lembre que na nossa aula falamos que quando o ângulo não for nem 30, nem 45, nem 60, temos que fazer o quê? 180 menos esse ângulo. 180 menos 120 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 60. Então, isso quer dizer que o seno do 120 vai ser igual ao seno do 60. Pronto. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 120. Então, vai ficar x sobre o seno do 45. Tem que pegar o lado oposto ao ângulo, certo? Isso vai ser igual ao 18 sobre o seno ali, o seno do 120. Pronto, agora a gente vai substituir. Então, vai ficar x vezes o seno do 120. Isso vai ser igual ao 18 vezes o seno do 45. Agora, vamos substituir. Observe que o seno de 120 é igual ao seno do 60. E o seno do 60 é o raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes o x é igual ao 18 vezes o seno de 45, que é o raiz de 2 sobre 2. Observe que tem um 2 ali embaixo, ó, em ambos os lados, você faz o cancelamento. A raiz de 3x é igual ao 18 raiz de 2. O raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então x vai ser igual ao 18 raiz de 2 sobre o raiz de 3. Só que devemos racionalizar, que é multiplicar o numerador e o denominador pelo próprio denominador ali, que é o raiz de 3. Então, isso vai ficar da seguinte maneira, vai ficar o 18 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 6, sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a raiz de 9 a gente conhece, então vai ficar aqui o x vai ser igual ao 18 vezes o raiz de 6 sobre o 3, que é a raiz de 9. E o 18 dividido por 3 dá 6 raiz de 6 ali, ó. O 18 por 3 deu 6 e conservei ali o raiz de 6. Nessa atividade, ele pede o valor do ângulo ali, ó, tanto na letra A quanto na letra B. Então, na letra A, você também vai aplicar a lei do seno. Determine o ângulo x nos casos. Mas observe que ele deu esse lado que é oposto a esse ângulo. Então, vou precisar desse ângulo aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse ângulo aqui de um certo alfa. E vou aplicar a minha lei do seno. Aplicando a lei do seno, vai ficar assim, ó. Vai ficar o 12 sobre o seno do alfa, isso é igual ao 12 raiz de 2 sobre o seno do 45. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer meios e extremos, então vai ficar 12 vezes o seno do 45, isso vai ser igual ao seno do alfa vezes o 12 raiz de 2. Observe que tem ali o 12 multiplicando em ambos os lados. Então, você faz o cancelamento do 12, ó. Faz o cancelamento do 12 e substitui ali o valor do seno. O seno do 45 é o raiz de 2 sobre 2, que é igual ao seno de alfa, ao seno do alfa, vezes
o raiz de 2, vezes o raiz de 2. Agora, observe que está multiplicando por raiz de 2, ó. Então, você pode fazer o cancelamento ali, ó. Faz o cancelamento. No primeiro membro, quando você faz o cancelamento, fica o 1 ali em cima, certo? Então, ali vai ficar aqui. O 1 meio vai ser igual ao seno do ângulo alfa. Observe o seguinte, que o seno desse ângulo alfa aqui deu 1 meio. Se você olhar ali na sua tabela, e eu creio que você já tenha memorizado, o único ângulo que tem seno 1 meio ali é o ângulo de 30. Então, esse ângulo mede 30. Como esse ângulo mede 30, então você vai fazer x mais 30 mais 45, isso é igual ao 180. Então, vai ficar o x mais o 30 mais o 45 vai dar o 75, é igual a 180. Então, o x vai ser igual a 180 menos o 75. Então, o ângulo x vai ser igual a 105. Então, esse é o valor do ângulo x. Vamos agora para a nossa letra B. A letra B, ele deu aqui uma circunferência, que é circunscrita aqui, ó, ao nosso triângulo. Então, você tem que lembrar da nossa fórmula lá, geral. A nossa fórmula geral é o seguinte, o A sobre o seno do ângulo A é igual ao B sobre o seno do ângulo B, que é igual ao C sobre o seno do ângulo C, que é igual a 2 vezes o raio, onde esse raio é da circunferência circunscrita. Então, aqui, aplicando essa fórmula ali, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o lado oposto sobre o seno do ângulo, que vai ser igual a quanto? A 2 vezes o raio da circunferência. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar o 6 raiz de 2 sobre o seno do ângulo x. Isso vai ser igual a quanto? A 2 vezes o raio. E 2 vezes o raio vai ser 2 vezes o 6 ali. Então, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar aqui o 6 raiz de 2 sobre o seno do ângulo x, isso vai ser igual a 12. Observe que embaixo do 12 não tem nada, então você coloca 1 e vai fazer meios e extremos. Então, vai ficar 12 vezes o seno do ângulo x, isso é igual a 6 vezes o raiz de 2, vezes 1, que vai dar 6 raiz de 2. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo, então isso implica que o seno ali do seu ângulo x vai ser igual ao 6 raiz de 2 sobre o 12. Você vai simplificar o 6 com 12, que vai dar 1 meio ali, ó. Então, vai ficar raiz de 2 sobre o 2. Observe o seguinte, que você tem um ângulo x, onde o seno desse ângulo x, é igual a raiz de 2 sobre 2. Se você olhar ali na sua tabela, o único ângulo ali é quanto? É o de 45. Então, isso quer dizer que esse ângulo x ali, ele mede 45. Então, o ângulo x, ele vai ser igual a 45 graus. Vamos para mais uma aqui com os casos de circunferência circunscrita. Então, vamos aplicar aqui a nossa lei do seno. Então, ali vai ficar, na nossa letra A, o lado oposto sobre quem? Sobre o seno do ângulo ali, ó. E ele está pedindo o quê? Está pedindo o raio da circunferência. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o 12 sobre o seno do 60. Isso tem que ser igual a quanto? Igual a 2 vezes o raio. Pronto, agora você vai fazer o quê? Meios e extremos. Não tem nada embaixo, você coloca o 1. Então, vai ficar ali, ó, 2 vezes o raio vezes o seno ali do 60. Isso é igual a quanto? A 12 vezes 1, que vai dar o 12. Substituindo ali o seno de 60, então vai ficar 2 vezes o raio vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 12. Observe ali, ó, que esse 2 você pode fazer o cancelamento, está multiplicando e está dividindo, então vai ficar da seguinte maneira, ó, você vai substituir aqui, então vai ficar o raio vezes o raiz de 3 é igual a 12. O raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então o raio vai ser o 12 sobre o raiz de 3. Só que tem uma raiz no denominador, então você deve racionalizar, multiplica em cima e embaixo pelo denominador, ó, que é o raiz de 3. Então, vamos obter que o raio vai ser igual ao 12 raiz de 3 sobre a raiz de 9. Então, vai ficar 12 raiz de 3. A raiz de 9 é o 3. Então, o nosso raio ali vai ser igual. O 12 dividido por 3 vai dar 4. Então, vai dar 4 raiz de 3. Então, esse aí é o valor do raio. Na nossa letra B, aplicando ali a nossa lei do seno, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar o lado oposto sobre o seno de quanto? Do 135.
Só que esse ângulo 135 você não sabe ali. Se você já souber o seno, então você substitui. Quando você não sabe, você faz o quê? 180 menos o 135. Essa diferença vai dar quanto? Vai dar o 45. Então, isso quer dizer que o seno do 135 é o mesmo que o seno do 45. Então, vamos fazer a substituição e vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar o 18 sobre o seno ali do 135. Isso é igual a 2 vezes o raio. Não tem nada embaixo, você coloca 1 e faz meios e extremos. Então, vai ficar 2 vezes o raio vezes o seno ali do 135. Isso é igual a 18 vezes 1, que vai dar 18. Vai substituir o valor do seno, então vai ficar 2 vezes o raio. O seno do 135 é igual ao do 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, isso é igual a 18. O 2 está multiplicando ali e está dividindo, faz o cancelamento. Então, sobrou ali que o raio vezes o raiz de 2 é igual ao 18. O raiz de 2 está multiplicando, ele vai passar o quê? Vai passar dividindo, então vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui o raio vai ser o 18 sobre o raiz de 2. Você vai ter que racionalizar. Multiplica em cima e multiplica embaixo pelo denominador. Então, vai ficar ali que o seu raio vai ser igual ao 18 raiz de 2 dividido pela raiz de 4. E a raiz de 4 é quanto? A raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 18 raiz de 2 dividido por 2. Você vai fazer a divisão, então isso implica que o seu raio vai ser 18 dividido por 2 dá 9, então vai ficar 9 vezes a raiz de 2. Nessa atividade ele deu o ângulo A, deu o ângulo B e deu o lado AB. Vamos substituir. O ângulo A é o 120, o ângulo B é o 15 e o lado AB ali é o 40. O AB é o 40. Então, vamos precisar desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Então, ali vai ficar o alfa mais o 120 mais o 15, isso é igual a 180. Vamos resolver ali e encontrar o valor do alfa. Então, o alfa mais o 135 é igual ao 180. Então, o ângulo alfa vai ser igual ao 180 menos o 135, que vai dar igual a 45. Pronto, já temos ali o valor do ângulo alfa. Esse ângulo é o 45. Agora, vamos aplicar a nossa lei do seno. Então, vai ficar o 40 sobre o seno de alfa, que no caso ali é o 45. Isso vai ser igual ao D sobre o seno ali do 120. Observe que nas questões anteriores já fizemos ali que o seno do 120 é igual ao seno do 60. Fazendo meios extremos, então vai ficar D vezes o seno do 45. Isso é igual ao 40 vezes o seno do 120. Então, ali vamos substituir agora o valor do seno. Então, vai ficar D vezes o seno de 45 é o raiz de 2 sobre 2. E o seno ali do 120 é igual ao do 60, que é raiz de 3 sobre 2. Em ambos os lados está dividindo por 2. Você faz o cancelamento e agora vai passar o raiz de 2 dividindo. Então, o D vai ser o 40 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Tem que fazer a racionalização, que é multiplicar em cima e embaixo pelo denominador ali, ó, a raiz que está no denominador. Então, isso aqui vai ser igual ao 40 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 6 sobre raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 4. Então, isso quer dizer que o D vai ser igual a 40 raiz de 6 sobre o 2. E o 40 dividido por 2 vai dar o 20 raiz de 6 ali, ó. A divisão do 40 por 2 deu 20 e conservamos a raiz de 6. Então, o nosso gabarito vai ser a nossa letra A. Vamos para mais uma questão aqui da Cisgran-Rio que diz o seguinte. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 e 6 respectivamente. E o ângulo A mede 30. Quanto vale o seno do ângulo B? Então, ele quer saber o seno desse ângulo B. Então, vamos aplicar ali a lei do seno. Então, vai ficar que o 8 sobre o seno do ângulo B, isso é igual ali, ó, igual ao 6 sobre o seno do ângulo 30. Vamos fazer meios extremos, então vai ficar ali, ó, 6 vezes o seno do ângulo B, isso é igual ao 8 vezes o seno do ângulo 30. Vamos fazer a substituição do seno de 30, então vai ficar 6 vezes o seno
do ângulo B, isso é igual a 8 vezes o seno de 30 é 1/2. Observe ali ó, que no segundo membro você pode multiplicar o 8 por 1, então vai ficar 6 vezes o seno do ângulo B, isso é igual a 8 vezes 1 a 8, dividido por 2 vai dar 4. O 6 está multiplicando, então vai passar dividindo. Então, o seno do ângulo B vai ser igual ao 4 sobre 6. Esse 4 sobre 6 você pode simplificar, dividir tudo por 2. Divide 4 por 2 e o 6 por 2. 4 por 2 vai dar 2 e 6 por 2 vai dar 3. Então, isso quer dizer que o seno ali do seu ângulo B, ele vai medir quanto? Vai medir 2/3 ali, ó. Então, esse ali é o nosso gabarito. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa na escala de 1 para 10.000, como na figura 1 aqui da questão. Das alternativas, a que melhor aproxima a distância em quilômetro entre as ilhas A e B é. Observe que essa escala aqui, ó, 1 para 1.000, quer dizer que 1 centímetro ali no desenho significa 10.000 centímetros no real. Então, vamos aplicar ali a nossa lei do seno. Ele pede o seguinte, ó, ele pede a distância entre as ilhas A e B. A e B é essa parte aqui, ó. Então, vamos ali aplicar a nossa lei do seno. Só que é o seguinte, o ângulo oposto ao lado x a gente não tem, então vou chamar primeiramente aqui de alfa. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar o alfa mais o 30 mais o 105, isso é igual ao 180. Resolvendo essa equação, então vai ficar aqui o alfa mais o 135, isso é igual ao 180. Passa para o outro lado, então quer dizer que o alfa vai ser o 180 menos o 135. E essa diferença vai dar 45 graus. Então, esse ângulo alfa aqui ele vai medir 45 graus. Agora, vamos aplicar a nossa lei do seno, que vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui o x sobre o seno ali, ó. O seno do 45, isso vai ser igual ao 12 sobre o seno do 30. Fazendo meios e extremos, então vamos obter o seguinte, vamos obter que x vezes o seno ali do 30, isso vai ser igual ao 12 vezes o seno do 45. Vamos substituir, então vai ficar x vezes 1/2, que é o seno do 30, é igual a 12 vezes o raiz de 2 sobre 2. Agora, observe que em ambos os lados está dividindo por 2. Então, você vai fazer o cancelamento. Então, isso implica que o x vai ser igual ao 12 vezes o raiz de 2. Só que o raiz de 2, ele é aproximadamente, o 1,41. Então, para você encontrar ali o valor do x, você vai ter que substituir. Então, vai ficar que o x vai ser igual ao 12 vezes o 1,41, para você ter um valor ali aproximado. Então, você vai encontrar que vai dar um valor aproximadamente ali de 17, porque a gente aproximou ali a raiz do 2. Então, como esse x aqui é aproximadamente o 17, então você vai fazer o seguinte. Esse 17 é 17 centímetros no desenho. Vamos encontrar agora os centímetros ali no real. Só que a escala, ele falou o seguinte ali na escala, que 1 centímetros no desenho corresponde a quanto? A 10.000 centímetros no real. Agora, você tem ali no desenho quanto? 17. Então, isso quer dizer que 17 centímetros no desenho vai ser quanto ali no real? Eu vou chamar ali de um certo A e vou fazer meios e extremos. Então, quer dizer que A vezes 1 vai dar o A e 17 vezes o 10.000 ali, ó. Só pegar o 17 e acrescentar ali, ó, os 4 zeros. Então, vai ficar 170.000 centímetros ali no real. Só que ele quer a resposta em quilômetros. E a gente sabe que 1 quilômetro, ele tem quanto? Ele tem 100.000 centímetros. Para saber 170.000 centímetros, você vai colocar 170.000 centímetros. Corresponde a quantos quilômetros? Corresponde a x. Fazendo meios extremos, você vai ficar aqui, que o 100.000 vezes o x é igual aos 170.000 vezes o 1, que vai dar 170.000. Cancela os zerinhos ali de ambos os lados. 4 zerinhos, tá vendo ali, ó? Se cancela mais 4 zerinhos ali. Então, você vai obter que o 10x, ele vai ser igual ao 17. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser o 17 sobre o 10, que vai dar o 1,7. Então, o valor de x aproximadamente ali, num real, vai ser quanto? Vai ser o 1,7 quilômetros.
Vamos para o nosso último exemplo. Ele deu um contexto aqui de uma situação e colocou aqui o desenho da situação no texto. O que é que você vai fazer? Você vai pegar os dados e fazer a substituição e ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo, ó, com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B. Como ele quer a distância de A até B, então você vai chamar essa distância aqui de x. E ele deu o seguinte, ó, ele deu o ângulo oposto a x, ele deu esse ângulo, só que esse lado aqui, ó, eu não tenho o ângulo oposto a ele, então vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que o alfa mais o 105 mais o 30 é igual ao 180. Então, vai ficar que o alfa mais o 135 é igual ao 180. Então, o ângulo alfa vai ser igual ao 180 menos o 135. Essa diferença, o alfa vai dar quanto? Vai dar o 45 graus. Pronto, como eu já tenho o alfa, eu vou aplicar agora a lei do seno. Então, vai ficar da seguinte maneira, vai ficar aqui. O x sobre o seno ali do 30, isso vai ser igual ao 200 sobre o seno ali do 45, que é o ângulo oposto. Então, isso implica que o x vezes o seno do 45, isso vai ser igual ao 200 vezes o seno ali do 30. Vamos fazer a substituição. Observe que o seno de 30 é quanto? É 1 meio e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 200 vezes 1 meio. Em ambos os lados está dividindo por 2. Faz o cancelamento e vai sobrar isso aqui. Ó. Vai sobrar que o x vezes o raiz de 2 é igual ao 200. O raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser o 200 sobre o raiz de 2. Só que não pode dividir por raiz, então você vai fazer o quê? A racionalização. Então, multiplica por raiz de 2 e por raiz de 2. É só multiplicar pelo denominador. Então, vamos obter que o x vai ser o 200 raiz de 2 sobre a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2, então vai ficar 200 raiz de 2 dividido por 2. Então, a distância de A até B vai dar o 100 vezes o raiz de 2. O gabarito vai ser a nossa letra D e essa distância aqui vai ser o 100 raiz de 2.